Boa tarde. Muito bom a gente estar aqui juntos, entre amigos, entre irmãos, para conversar sobre as coisas importantes da vida, né? Não há felicidade maior, talvez não há nenhuma felicidade mais acessível a gente do que essa certeza de estar no melhor lugar, fazendo a melhor coisa para esse momento das nossas vidas. Então, é um prazer tê-los todos aqui, encarnados e desencarnados. Houve um momento, hoje nós vamos falar sobre esse momento, a passagem mais conhecida dos evangelhos, as palavras mais conhecidas de Jesus. Quais serão? Qual será o trecho do evangelho que a gente mais cita, mais repete, e que vocês acabaram de repetir? Qual foi? Tem um momento em que os discípulos pedem para Jesus para fazer como João Batista e ensinar os seus discípulos, ensinar a eles como deve ser feita a oração. Eu imagino que naquele momento a música, o silêncio deve ter sido feito no mundo espiritual. Porque Jesus falou assim: quando orares, façam assim. Pai Nosso. E essa citação vocês já fizeram hoje. E a gente faz bastante, né? A partir daquele momento, com essas duas palavras, Jesus nos abre um novo horizonte. Pai Nosso, Pai de quem? Dos espíritas, dos católicos, dos evangélicos, Pai dos cristãos. Que Deus é esse que Jesus nos apresenta? Jesus nos apresenta um Deus novo, um Pai como nunca foi falado. E esse Pai Nosso, nos abre uma fraternidade diferente do que nós tínhamos pensado até agora. A fraternidade espiritual. Porque nós somos, como ele disse depois, nós somos parentes por parte de sangue de algumas pessoas, mas nós somos parentes por parte de espírito por outras. De quem será? O Espiritismo veio nos ampliar, então, esse conceito da fraternidade e concretizar essa fraternidade espiritual explicada por Jesus. E aqui hoje a gente vai falar sobre 3 fraternidades espirituais que o Espiritismo franqueia às nossas vidas, às nossas existências. Uma primeira, talvez menos conhecida da parte das pessoas, talvez dos mais experientes, é a fraternidade universal. A fraternidade que Jesus nos explicou e que o Espiritismo veio concretizar na medida que ele disse que grande parte, que a maioria dos seres humanos encarnados na Terra não somos desse planeta. O que vocês acham disso? Não é uma revelação interessante você voltar para casa sabendo que você é um ET? Nós somos extraterrestres. E isso está colocado claramente na codificação espírita, através de 2 livros especialmente, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já explica que quando Jesus veio falar meu reino não é desse mundo, e quando ele veio falar que na casa de meu pai há muitas moradas, ele já veio falar dessa humanidade universal que existe. Mas no Espiritismo 2 livros, um é A Caminho da Luz e outro Exilados de Capela, vem falar para nós que a Terra foi colonizada em grande parte por pessoas que vieram de outros planetas, e não foi só Capela, há vários outros planetas que nos originaram aqui, que nos trouxeram para cá, porque os mundos do universo são como classes de uma escola. Eles são solidários entre si, como explicou Allan Kardec. Como é que é a solidariedade entre classes de uma mesma escola e de diferentes escolas? A gente sabe disso.
E é assim que as classes se compõem umas às outras no decorrer dos anos. Ao final de um ano, uma parte das classes são promovidas e uma parte é retida. Se nós fôssemos uma classe e a gente tivesse ao final do ano, uma parte de nós passaria para a quarta série, da terceira para a quarta série. Mas a turma do ano que vem não seria composta apenas pelos promovidos entre nós. Quem mais comporia a turma da quarta série junto conosco? Os repetentes da quarta série. E além disso, os transferidos. Os transferidos de escola também comporiam a nossa turma do ano que vem, não é assim? Todo mundo sabe disso. E é assim que quando a Terra foi fazer a sua passagem de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, nós recebemos aqui uma grande quantidade de irmãos que vieram de outros planetas, que estavam também fazendo a sua transição de expiação e provas para a regeneração. Mas esses irmãos que não conseguiram acompanhar a classe lá nos outros planetas, vieram para cá para começar a lição de novo, como um aluno repetente mesmo. E isso agora está acontecendo conosco, que estamos no mundo de expiação e provas, e passaremos para o mundo de regeneração, e aqueles que não conseguirem acompanhar a classe, que não conseguirem fazer essa transição, também vão ser levados a outro planeta. E é assim que os planetas, os mundos são solidários entre si e vão formando esse sentimento, essa realidade nos propicia uma fraternidade universal. Nós temos irmãos aonde? Onde vocês acham que a gente tem irmão? Porque pode ser que a gente já tenha tido antes do planeta que nós viemos antes de ir para cá, pode ser que a gente já tivesse em outro. Até onde vai a nossa irmandade no universo? Eu não sou capaz de saber. Nós somos irmãos em universo. Não é interessante isso? Isso amplia o nosso conceito de fraternidade. Mas o Espiritismo, a revelação espírita, trouxe um segundo conceito de fraternidade, que também nos ajuda muito, nos ajuda demais. A religião, parte da religião cristã, briga com a ciência até hoje, do que é chamado de criacionismo contra o evolucionismo. O que quer dizer isso? Charles Darwin, com seu livro Evolução das Espécies, disse que nós viemos dos macacos. Parte dos cristãos acha isso um absurdo, acha isso uma blasfêmia, e briga com a ciência, falando que nós viemos direto de Deus, assim, ó, puf. A revelação espírita veio dizer que os dois estão errados, porque nós não viemos apenas dos macacos, nós viemos de todos os animais. Mas antes dos animais, nós viemos também dos vegetais. E antes dos vegetais? Pois é. A nossa trajetória, segundo a revelação dos Espíritos, vai do átomo ao arcanjo. Então nós que estamos aqui já fomos átomos. Então você vai sair daqui sabendo que você é um ET e sabendo que você já foi átomo. O que você acha disso? Gente, parece que não, mas quando isso sair do entendimento, quando entrar na nossa cabeça, isso já é um grande avanço. Quando isso cair no nosso coração, é um avanço ainda maior. Quando nós conseguirmos viver em irmandade, vivendo a irmandade que nós temos com todas as pessoas e todas as coisas, é um outro mundo, é uma outra vida. Basta dizer que um grande legado de um dos maiores seres, espíritos que passaram pela Terra, São Francisco de Assis, era chamar tudo de irmão. Irmã cadeira, irmã lixeira.
porque a gente, quando pensa em irmandade com os animais, a gente pensa nos cachorros, né? Duvido que alguém tenha falado com a irmã Barata, o irmão Aedes aegypti. Vocês já falaram com o irmão Aedes aegypti? Então nós somos irmãos de tudo. E quando você percebe a irmandade de tudo, vai para muito além do pensamento ecológico, porque às vezes o pensamento ecológico cai numa linha materialista economicista, no sentido de que nós temos que preservar os recursos para que os nossos netos também tenham. São Francisco vai para muito além disso. Nós precisamos preservar o meio ambiente, porque o meio ambiente é nosso parente. Nós somos parentes dos animais, dos vegetais, dos minerais, das coisas. Mas há ainda uma terceira irmandade. E esse processo todo nos ajuda muito a entender muita coisa. Por quê? Porque nós nos fragmentamos muito, nós nos separamos muito. E cada uma dessas separações gerou uma guerra. Por exemplo, quando o homem acha que sempre foi homem e tem muito orgulho disso, ou a mulher, a mesma coisa, acha que é mulher e que as mulheres são isso e aquilo, foi gerada o que no mundo? A guerra dos sexos. Quando os ricos acham que são ricos, os pobres acham que são pobres, os negros acham que são negros, os brancos acham que são brancos, tem conflitos raciais, tem luta de classes. Toda a violência humana foi gerada porque nós criamos fronteiras entre a gente. Ah não, até aqui sou eu, até ali é você e o meu lado é melhor que o seu. Porque homem é tudo igual, só muda de endereço. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. E pobre, bom, pobre é pobre, né? Então a gente vai se segregando, a gente vai se separando, a gente vai guerreando, e essa tem sido a nossa desgraça. E o Espiritismo veio trazer essa terceira irmandade que revoluciona as nossas vidas. Por quê? Porque você que pensa que é homem, não é. Depois a gente se encontra lá fora. Você que pensa que é mulher, não é. Você que pensa que é branco, não é. Que é rico, não é. Você apenas está homem, está rico, está negro. E quando isso cair nos nossos corações, é uma mudança tremenda. Onde está a base de você ter orgulho racial? Onde? Se você agora é negro e depois vai ser branco. Onde está a base? Onde está a base de você ser orgulhoso de você ser rico? Ou de você ser brasileiro? Bom, brasileiro está difícil ser orgulhoso. Mas todas essas separações são experiências. Nós não somos nada disso, porque o espírito não tem sexo, não tem classe social, não tem nacionalidade. Patriotismo, você guerrear e matar uma outra pessoa por patriotismo, você espancar uma outra pessoa porque é mulher, você explorar um outro porque é pobre ou porque é negro, como? É claro que todos nós podemos ainda aceitar apenas intelectualmente a ideia da reencarnação, mas não é para isso que veio a mensagem de Cristo, nem a mensagem espírita. Nós somos convidados por Jesus em primeiro lugar e pelo Espiritismo como Consolador prometido, que tem a missão de explicar o que Jesus veio dizer. Nós temos esse convite hoje a descobrir uma nova fraternidade. E descoberta essa fraternidade primeiro intelectualmente, porque a mudança sempre vem primeiro na razão, nós somos convidados a ir além.
Não basta apenas você aceitar a reencarnação. Não, a reencarnação é lógico, só pode existir a reencarnação mesmo, porque é a diferença social que tem no mundo. Uma criança nasce superdotada, a outra nasce com paralisia cerebral. Deus só pode ser justo se houver encarnação. Isso está tudo aqui. Nós somos irmãos em universo. Todo mundo fala, não, deve ter mesmo, porque o universo desse tamanho deve ter gente habitando outros mundos, mas ainda está sempre aqui. Nós somos irmãos dos macacos, dos animais, dos cachorros, dos vegetais se fala menos, das coisas menos ainda, mas São Francisco está aí. E São Francisco, até onde eu sei, não era espírita. São Francisco viveu na Terra muito antes do Espiritismo surgir. Mas ele já tinha essa mentalidade da fraternidade. Aonde estava para ele? Estava aqui? Estava só na cabeça? Certamente não. Uma nova vida pode surgir entre a gente. Uma nova relação entre os diferentes pode surgir entre a gente. A partir do momento que você interiorizar e deixar cair a ficha da fraternidade. Essa camisa aqui fala da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que foi fundada em Campo Grande e que hoje reúne alguns representantes de diversas igrejas. Ela surgiu dentro do Espiritismo, dentro de pessoas que faziam trabalho de caridade na periferia de Campo Grande como entidade espírita, mas hoje já reúne pessoas de diversas religiões, como a Médicos Sem Fronteiras, que não tem religião, etc. E algumas vezes, essa ONG surgiu com o Wagner, tendo a intuição, tendo a certeza, uma certeza que ele tinha desde cedo, um vínculo que ele tinha com a África, e não sabia por quê. E ele teve essa vontade de fazer um trabalho social na África. Parêntese no meio disso. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que nós brasileiros temos dois grandes pesos coletivos, dois grandes karmas coletivos. Um é a Guerra do Paraguai, onde participamos de um absurdo. Até hoje os nossos militares são heróis. Imagina, gente, juntar Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai? Que heroísmo foi esse? Nós massacramos aquelas pessoas, mulheres, crianças, e até hoje achamos-nos heróis por isso. E o outro karma coletivo que nós temos é o da escravidão. Acho que dentro desse deve ser incluído também o karma com relação aos índios, porque o massacre que nós fizemos também com relação aos índios, temos feito também é muito grande. E é claro que uma ação de uma ONG tão limitada como essa, que foi para a África e que hoje tem 30 centros de acolhimento às crianças órfãs da AIDS em Moçambique, em Angola, não dá conta de uma questão tão forte como o que nós fizemos com os negros no Brasil. Mas nós temos, a espelho desse trabalho, em apoio a esse trabalho, e também no dia a dia, nas ruas, no trato que a gente precisa ter todos os dias, um convite a uma fraternidade completamente diferente. Então é claro que a Fraternidade Sem Fronteiras é um nome bonito, é uma ONG, é uma ideia, é uma ação que todos vocês são convidados a conhecer. A gente pode adotar crianças à distância, e isso possibilita que mais uma criança seja recebida no centro de acolhimento. E também existe o projeto das crianças de microcéfalas em Campina Grande, na Paraíba, e também existe o acolhimento aos venezuelanos no norte do país. Fora outros projetos que vocês vão ver, podem ver no site, no Facebook, no YouTube, vídeos muito interessantes. Mas é claro que Fraternidade Sem Fronteiras é muito mais do que tudo isso. Fraternidade Sem Fronteiras é uma atitude, é algo que você precisa, que nós precisamos viver. Por que nós precisamos viver isso?
Por que a gente precisa se emancipar e evoluir nesse sentido? Há muito tempo os filósofos, as melhores mentes humanas, se fazem uma grande questão. A mesma questão que os suicidas se fazem. Qual o sentido da vida? Viver para quê? Você nunca se fez essa pergunta? Mesmo que você não tenha percebido, todos nós já nos fizemos essa pergunta. Mais ou menos como votar agora para presidente. Votar para quê? Votar para quem? Não é verdade? A gente fica... Por que eu vou ter que decidir entre alternativas tão complicadas como existem hoje? Não só nas eleições, mas no mundo. Não é verdade? Na verdade, nós precisamos entender qual é o sentido da vida. Porque quando a vida fica sem sentido, a gente comete suicídios, consciente ou inconscientemente. E isso o Espiritismo também explica para a gente. Muitos de nós, sem meter uma bala na cabeça, somos e seremos considerados suicidas. Quem de vocês leu o livro espírita mais conhecido no Brasil, que é Nosso Lar, sabe que André Luiz, quando entrou na pátria espiritual, ouvia um coro: suicida, suicida. Mas ele falou: não é comigo, não tem nada a ver comigo. Será? Ele foi considerado suicida só por ter uma vida com vícios e com posturas que fizeram com que ele perdesse tempo do seu planejamento reencarnatório, perdesse energia, perdesse carga da sua bateria, porque nós somos providos de uma carga energética suficiente para viver a quantidade de anos que foi prevista para a gente. Cada vez que a gente desperdiça essa carga, nós somos chamados tecnicamente e tratados no mundo espiritual como suicidas. E Jesus veio ao nosso socorro, é claro, ao nos presentear com o sentido da vida. Qual é o sentido da vida, então? Perguntaram para Jesus, tentando pegar ele numa pegadinha, porque era muito difícil a resposta. Qual o maior mandamento? Só Moisés já tinha colocado 10 e você não consegue falar entre eles qual é o melhor. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestará falso testemunho. Qual é o mais importante? Ninguém sabe. Mas perguntaram para ele, porque os homens ainda tinham criado mais centenas de regras atribuindo todas a Deus. Lavar o prato, tudo era atribuído a Deus. E aí perguntaram para ele qual era a maior, porque quem pode saber qual é a maior no emaranhado? É como perguntar hoje, qual é o artigo mais importante da legislação no Brasil? Muito difícil responder. Perguntaram para Jesus e ele falou: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso, disse Jesus, estão todas as leis, toda a lei e os profetas, toda a Bíblia em 2 frases. E só que a maioria de nós pode se iludir ainda com o amor como um mandamento e como sentido da vida, porque todo mundo vai falar: então eu estou salvo porque eu amo o Corinthians, eu amo meu cachorro, eu amo sei lá quem. Todo mundo aqui vai falar que ama alguma coisa, não é verdade? Quem levanta a mão para falar: eu não amo nada, não amo minha mãe, não amo meus filhos, não amo nada? Não é possível. Então Jesus, sabedor disso, antes de morrer, só para os discípulos falou assim: um novo mandamento vos dou, vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Que novo mandamento é esse? Não é a mesma coisa? Ele colocou 4 palavras depois disso, que deu uma nova dimensão ao mandamento: sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ao se colocar como parâmetro de amor, nós que achávamos que estávamos tirando
escolheram o professor Raimundo, né? Estou tirando 10, beleza. Aí você viu que o teu 10, alguém acha que ama como Jesus amou? Plantão psiquiatra. A gente chama, alguém chama no celular. É claro que nós não estamos aptos a amar como Jesus amou. É claro que nós não podemos ser reconhecidos ainda como cristãos, porque Jesus disse: vós sereis reconhecidos como cristãos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente vem IBGE e você fala que é cristão ainda, não é? É uma tentativa, é uma boa vontade, mas a gente ainda não chegou lá. Então como é que a gente faz para dar alguns passos no sentido do cristianismo? A gente precisa compreender esse amor como Jesus amou, esse amor sem fronteiras, esse amor universal, de olhar para todas as pessoas da terra e falar: eu sou como você. Sabe, Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, é isso elevado à 10ª, porque nós não nascemos só 10 mil anos atrás, a gente tem muito mais tempo, mas vamos tomar. Quando ele fala que ele já foi isso, isso e aquilo, nós precisamos olhar, os brancos olharem para os negros e falar: meu irmão. Os ricos olharem para os pobres e falar: meu irmão. Quando o machista olhar uma mulher fazendo coisas de mulher, vai falar assim: minha irmã, eu também já fui. Tudo, você já foi tudo. Nós somos convidados na noite de hoje a entendermos, quem não tinha entendido, a amplitude do amor de Jesus. E para quem já tinha compreendido isso, nós somos convidados, como temos sido há muito tempo, particularmente nos últimos 2000 anos, a aceitar, a sentir no fundo do nosso coração e a viver a fraternidade sem fronteiras. Boa tarde a todos. Obrigado.